Lamento, mas afinal tenho mesmo de ir vê-la. Fica aqui deitada sozinha e tenta dormir um pouco. As suas palavras cruéis perfuraram o silêncio da opulenta suíte presidencial, onde o tempo parecia ter parado. Na nossa noite de núpcias, a noite que deveria ter sido a mais feliz da minha vida, o marido com quem eu tinha trocado votos de amor eterno, há poucas horas destruía a ilusão. Tinha acabado de desapertar o fecho do meu imaculado vestido de noiva de alta costura e estava prestes a suspirar de alívio. Mas ele, deixando-me completamente sozinha, agarrou casualmente na maçaneta de latão. Não havia uma sombra de culpa ou arrependimento nas suas costas. Sem dúvida, ele esperava que eu me atirasse aos seus pés, chorando e implorando para que não se fosse embora. O que ele não podia imaginar era que, ao abrir a porta para aquele corredor, estava a puxar o gatilho que destruiria toda a sua vida e que, na manhã seguinte, não seriam as minhas previsíveis lágrimas à sua espera, mas um fim inimaginável. O relógio na mesa de cabeceira marcava pouco mais da 1 da manhã. Abaixo das janelas do chão ao teto, a linha do horizonte de Lisboa estendia-se, brilhando como uma caixa de joias virada ao contrário, com o rio Tejo a refletir as luzes da cidade. Uma única noite nesta suíte no último andar do prestigiado Ritz Four Seasons custava vários milhares de euros. Na mesa de mogno repousava uma garrafa de champanhe de topo e um elegante arranjo de frutas, cortesia da gerência. Apenas algumas horas antes, tínhamos recebido os parabéns de centenas de convidados numa luxuosa recepção no Pestana Palace. Uma torrente de votos de uma vida inteira de felicidade tinha chovido sobre nós enquanto sorríamos, incansavelmente para a família e amigos. Exaustos física e mentalmente, estávamos finalmente sozinhos. Finalmente sozinhos. Eu queria sorrir. Mas, nesse exato momento, o meu marido, Duarte, em vez de desapertar o fraque, tirou o sobretudo feito à medida do armário e vestiu-o com uma facilidade ensaiada. "O que queres dizer com 'vais ver lá'?" perguntei, forçando a minha voz a permanecer perfeitamente calma. Eu sabia exatamente de quem o Duarte estava a falar, mas tinha de perguntar. "O que é que há para não perceber?" Ele suspirou, irritado. "Vou ter com a Bia. Obviamente, ela tem estado a encher-me o telemóvel de mensagens a noite toda. Está histérica por eu me ter mesmo casado. Não para de chorar. Se a deixar sozinha agora, ela pode fazer alguma estupidez." Bia era o nome da ex-namorada com quem ele tinha namorado durante 5 anos, antes de me conhecer. Mesmo quando a nossa relação ficou séria e ficamos noivos, o Duarte continuou a ver, lá às escondidas. "Ela é frágil. Sem mim, ela vai ao fundo. Não pode simplesmente cortar. Lá de vez. É cruel." Essa era a desculpa habitual dele. "Hoje é o dia do nosso casamento. Esta é a nossa primeira noite como marido e mulher", afirmei secamente. "Vás deixar a tua mulher sozinha num hotel para ires ter com a tua ex." Em resposta, o Duarte limitou-se a revirar os olhos, olhou-me de cima a baixo e sorriu com desdém. "Olha, tens mesmo de deixar essa atitude de rainha do gelo. És a minha mulher legal agora. Por isso age como tal e não faças peixeirada. Além disso, és uma mulher forte. Tens a pele dura e sabes cuidar de ti própria. A Bia é diferente." Os insultos saíam da sua língua sem esforço, e eu apenas escutava em silêncio. "Ao contrário de ti, uma tubarão corporativo de 35 anos, que está habituada a fazer tudo sozinha, a Bia ainda é nova. Tem apenas 25 anos, eterna e frágil. Se eu não a abraçar e confortar, ela quebra-se. De qualquer forma, a noite de núpcias é apenas uma formalidade. Volto de manhã. Entretanto, bebe o champanhe, sozinha, e dorme um pouco nesta cama enorme. Até amanhã."
O Duarte disse aquilo com a casualidade de quem vai ao quiosque da esquina comprar um maço de tabaco. Como eu não proferi uma única palavra em protesto, ele deve ter encarado isso como uma vitória, assumindo que a sua lógica hermética me tinha desarmado. Um sorriso presunçoso espalhou-se pelo seu rosto. Eu fiquei apenas a olhar para ele. Nenhuma careta retorcida de raiva. Nenhum choro de desgosto. Apenas um olhar calmo e gélido. O que é que estás a olhar? Se tens algo a dizer, diz, embora eu me vá embora de qualquer maneira. A Bia está à minha espera. Atirou o Duarte, puxando finalmente a porta. O som pesado dela a fechar ecoou pela suíte silenciosa, seguido pelo clique metálico da fechadura eletrônica. Fiquei completamente sozinha, imóvel. Uma mulher normal no meu lugar, provavelmente ter-se-ia atirado para a cama, soluçando, ou começado a atirar copos de cristal contra a parede num ataque de fúria. Mas, lentamente, um sorriso silencioso desenhou-se nos meus lábios. Não era um sorriso de desespero. Era o sorriso gélido da certeza absoluta de que tudo estava a correr exatamente de acordo com o plano. Eu sabia, tinha a certeza absoluta de que ias fazer isto. Sussurrei para o quarto vazio. Peguei no meu smartphone dos lençóis imaculados e desbloqueei o ecrã. Uma aplicação pré-instalada estava a rastrear ativamente o sinal de GPS do telemóvel do Duarte. O ponto vermelho no mapa já estava a piscar. Tinha saído do hotel e movia-se com propósito em direção à margem sul, indo direto para o apartamento barato que a Bia arrendava em Almada. Abri os meus contactos e marquei um número. Atenderam ao primeiro toque. Sim, sou eu. Ele acabou de sair da suíte. Disse exatamente o que previmos, disse a pessoa do outro lado, com a voz fria e inabalável. Sim, está tudo a postos. Ótimo. Vamos iniciar a operação exatamente como planeado. Vamos fazê-lo sentir a pura idiotice da sua escolha até a medula dos ossos. A olhar para as luzes cintilantes da cidade que nunca dorme, senti a chama de uma vingança que eu andava a planear meticulosamente há meses a acender-se no meu peito. Que cara faria o meu marido na manhã seguinte, quando voltasse da cama da amante a transbordar de autossatisfação, apenas para ver a sua realidade transformar-se em puro horror? Bem, Duarte, amanhã com que estás a sonhar nunca vai chegar. No silêncio da suíte, o meu aliado ao telefone e eu levantamos o pano para uma retribuição impiedosa. Sim, mantenha a vigilância. Se algo mudar, envie-me uma mensagem imediatamente. Desliguei com uma breve ordem. Ao pousar o telemóvel de volta na mesa de mármore, um leve som de tilintar quebrou o silêncio. O vidro da janela refletia a minha silhueta. Tinha despido o vestido de noiva e vestido um hobby de seda fluida. Naquele reflexo não havia qualquer traço de uma heroína trágica, apenas o rosto de uma mulher com um brilho frio e calculista nos olhos. Uma mulher cujo plano mestre, traçado ao longo de meses, acabara de entrar na sua fase final. O meu nome é Constança, embora a maioria me chame Concha. Tenho 35 anos e sou diretora executiva na sede lisboeta de uma empresa internacional de consultoria. Orgulho-me da minha carreira. Proporciona-me um rendimento excepcional. Comprei o meu próprio apartamento de luxo no Parque das Nações e sempre valorizei a minha independência financeira e emocional. O meu marido, aquele que acabou de fugir para a ex, é 3 anos mais novo. O Duarte tem 32. Trabalha como diretor comercial regional numa distribuidora tecnológica de média dimensão. É encantador, classicamente bonito e sabe perfeitamente como ler uma sala para agradar as pessoas. Fomos apresentados através de amigos comuns e, após 1 ano e meio de namoro, chegamos a hoje. No início do nosso romance, o Duarte afirmava admirar a minha independência, chamando-me forte e digna de respeito. Concha,
Quero casar com uma mulher madura como tu. Alguém com quem eu possa construir um império, tinha ele proposto apaixonadamente. Eu estava genuinamente feliz, acreditando ter encontrado um parceiro de igual para uma vida sem dramas. Foi uma ilusão completa. Ele não queria um parceiro igual. Ele queria uma sugar mama conveniente, que bancasse um estilo de vida luxuoso, completamente fora do alcance do seu salário medíocre. A suspeita definitiva tinha se instalado cerca de 6 meses antes do casamento. Embora estivéssemos submersos em preparativos, logística, reservas de quintas e a fechar o negócio num novo apartamento no Chiado, o Duarte estava constantemente distraído. Sempre que estávamos juntos, ele sobressaltava-se com cada notificação no telemóvel, escrevendo respostas às escondidas enquanto inclinava o ecrã para longe de mim. Quando eu perguntava quem era, alimentava-me com mentiras fracas. Crise no trabalho. Um amigo da sua terra natal, no Minho, a ter um esgotamento. A minha intuição, afiada por anos a navegar em salas de reuniões corporativas, soou um alarme massivo. Secretamente, contratei um detetive privado de topo. Os resultados não foram apenas sombrios, foram completamente negros. Durante toda a nossa relação, o Duarte tinha mantido seu caso com a ex, Bia. Bia tinha 25 anos. Intitulava-se criadora de conteúdos freelancer, mas, pelo aspecto, a sua principal fonte de rendimento era o Duarte. O dossiê do detetive incluía fotografias. Mostravam que, durante as minhas viagens de negócios ao estrangeiro, ele levava a Bia ao meu apartamento no Parque das Nações. O pior de tudo, dormiam na minha cama. A Concha é um robô corporativo frio. És a única com quem consigo relaxar, amor. Então por que é que te vais casar com aquela velha cota? Pelo dinheiro e pelo estilo de vida, obviamente. Além disso, ela mantém a casa perfeita. Posso gastar todas as minhas comissões em mim e continuar a mimar-te sem me preocupar. Com o crédito habitação. Quando li a transcrição da troca de mensagens que o detetive tinha recuperado, senti o meu sangue ferver fisicamente. O custo exorbitante do casamento, a enorme entrada para o novo apartamento no Chiado, eu tinha pago tudo. Ele planeava usar a minha riqueza e posição social como um escudo, enquanto desfrutava da boa vida com a sua jovem amante nas minhas costas. Uma mulher normal teria cancelado o noivado, exigido restituição e ido embora. Mas eu operava de maneira diferente. Os convites gravados já tinham sido enviados. A lista de convidados incluía os parceiros seniores da minha empresa, clientes corporativos cruciais e, claro, os meus pais rigorosos e tradicionais. Cancelar um casamento da alta sociedade daquela envergadura por causa de um noivo traidor não causaria apenas um escândalo, causaria pesadelos logísticos massivos para o meu círculo íntimo. Mais importante ainda, o meu orgulho simplesmente não permitiria que o Duarte e a Bia se safassem apenas com um raspanete e a conta do catering cancelada. Atreveste-te a fazer da minha vida uma anedota. Agora vais pagar com juros. Decidi fazer-me de parva. Continuei os preparativos do casamento com um sorriso radiante. Entretanto, nos bastidores, mantive longas reuniões confidenciais com o meu advogado, montando dezenas de armadilhas invisíveis para hoje. E hoje, numa cerimônia luxuosa perante centenas de testemunhas, fiz com que ele jurasse lealdade eterna. Fomos legalmente declarados marido e mulher. Todas as suas rotas de fuga estavam agora seladas. Acabei de beber o champanhe morno que restava no meu copo. Nesse momento, o meu telemóvel vibrou na mesa. Era uma imagem de um número desconhecido, mas eu soube instantaneamente quem era o remetente. Abri a mensagem lentamente. Olá, Concha. Daqui fala a Bia, a verdadeira alma gêmea do Duarte. Desculpa,
estares toda sozinha na tua noite de núpcias, mas o Duarte simplesmente não consegue viver sem mim. Foi por isso que ele veio a correr. Podes ir dormir na tua cama caríssima, velha. Uma mensagem provocatória e rasca. Em anexo, uma fotografia do Duarte com um sorriso despreocupado, em tronco nu, deitado na cama barata da Bia em Almada. Era uma declaração aberta de guerra contra mim, a sua mulher. Ao ver a fotografia, um riso seco escapou dos meus lábios. Quão profundamente estúpida. Ela nem se apercebe que está a apertar a corda à volta do próprio pescoço. Tirei um print screen e encaminhei-o para a nuvem de provas do meu advogado. O inimigo estava completamente relaxado. Pensavam que estavam a atirar pedras de uma fortaleza impenetrável, deleitando-se com o seu triunfo, completamente alheios de que, quando acordassem amanhã, essa fortaleza tornar-se-ia o fundo de um caldeirão a ferver. Bem, eu mal posso esperar pela manhã de amanhã. Aproveitem os vossos últimos momentos de êxtase, murmurei para a linha do horizonte lisboeta. Então, o meu telemóvel tocou. Desta vez não era uma mensagem, mas uma chamada. Ao ver o identificador de chamadas, franzi a testa por um microsegundo antes de carregar calmamente no botão verde. Fale. Sou a Concha. Perdoe a hora tardia. Não são precisos pedidos de desculpa esta noite. Do outro lado da linha estava a única pessoa no mundo que o Duarte temia mais do que a própria morte. O homem que ele nunca ousou contrariar. O seu pai, Ricardo Vasconcelos Sênior. Ricardo Sênior era o patriarca de uma família tradicional e abastada do Porto, e o formidável presidente do conselho de administração de um conglomerado industrial altamente respeitado. Desprezava mentirosos e hipócritas e era a única entidade que instilava pânico primitivo no coração do Duarte. De facto, durante os preparativos do casamento, no momento em que verifiquei a infidelidade do Duarte, levei o dossiê do detetive diretamente a Ricardo Sênior e garanti secretamente a sua aliança absoluta. Então aquele rapaz inútil abandonou-te mesmo no altar do teu casamento e correu para aquela rapariga, não foi? A voz de barítono de Ricardo Sênior tremia com uma fúria mal contida. Sim, Ricardo. O sinal do GPS dele parou na morada dela. Além disso, acabei de receber uma mensagem provocatória da própria rapariga, acompanhada de uma foto do Duarte na cama dela. Concha, do fundo do meu coração, sinto muito. Leva-me às lágrimas de vergonha, que o meu próprio sangue tenha traído uma mulher tão brilhante e graciosa como tu, e logo na tua noite de núpcias. É um pecado imperdoável. Por favor, Ricardo, não peça desculpa. Esta é a cama que o Duarte escolheu fazer. Vai ajudar-me amanhã de manhã, exatamente como combinamos, correto? Absolutamente. Isto não será uma anulação silenciosa. Ele receberá o que merece, incluindo uma crucificação pública. Eu vou assegurar-me pessoalmente de que ele olhe o verdadeiro inferno nos olhos. Vemo-nos de manhã. O seu apoio significa tudo para mim. Obrigada. Depois de desligar, soltei uma longa respiração. O perímetro exterior das minhas defesas estava agora bloqueado. Das enormes janelas do hotel, a deslumbrante vista da Lisboa insone estendia-se. Mas para mim, esta vista de 1 milhão de euros não passava de um cenário. Exatamente quando um sorriso frio tocou os meus lábios, o meu telemóvel tocou estridentemente de novo, o ecrã piscava. Duarte. Uma chamada dele a esta hora? Improvável. Ativei calmamente o meu software de gravação de chamadas e carreguei em atender. Estou? Olá, velhota. Consegues ouvir-me? Uma voz feminina aguda, enjoativamente doce, assaltou o meu ouvido. A ligar do telemóvel do Duarte, que é que queres? A ligar do telemóvel do meu marido. Só queria ouvir a tua voz. Sinceramente, sabes, o Duarte está a dormir ao meu lado como um bebê. Acho que o casamento cansou mesmo o pobre rapaz.
ter de fingir que tolera uma cota, ressequida como tu. A Bia soltou uma gargalhada vulgar e estridente, intensificando o seu ataque verbal. Ouve lá, não estás humilhada, com 35 anos, totalmente sozinha na tua noite de núpcias porque o teu homem fugiu? Sabes o que? O Duarte diz sempre, como multibanco com pernas, a Concha é impecável, mas como mulher, é um zero à esquerda, és como uma bolacha de água e sal velha. Não deixei transparecer uma única emoção no meu rosto, mantendo um silêncio absoluto. Tomando o meu silêncio como choque e uma confissão de derrota, ela ganhou coragem e levantou a voz. O que se passa? O gato comeu-te a língua. Acertei na moche, não foi? Ouve-me, com muita atenção. O Duarte ama-me. Eu sou nova e brasa. Tu és, literalmente, apenas uma conta bancária para ele. O casamento de luxo, o apartamento no Chiado, é tudo apenas financiamento para a nossa felicidade. A minha e do Duarte, percebes? Então vocês, os dois, planearam isto desde o início. Para desviarem os meus bens, perguntei suavemente, usando um tom inocente e de clarificação. Num tribunal, a sua própria confissão gravada seria uma bomba nuclear. Meu Deus, és tão lenta para uma mulher de negócios. Com o salário de treta do Duarte, ele não me podia comprar malas da Chanel ou levar-me às Maldivas. Por isso, tu vais continuar a amarrar no teu trabalhinho corporativo como uma mula e nós vamos gastar o teu dinheiro a divertir-nos. É um sistema impecável, não é? A Bia uivava de tanto rir do outro lado, embriagada pela sua suposta vitória. Por isso, faz um favor a ti mesma e assina os papéis do divórcio depressa. Ah, e nem penses em pedir pensão de alimentos. Na verdade, fizeste-nos perder o nosso tempo precioso com esta palhaçada de casamento. Por isso vais deixar o apartamento e todas as tuas poupanças para nós como compensação. Esse é o teu papel final. A ex-mulher patética e amargurada. As exigências eram de uma ilusão e desequilíbrio avassaladores. Qualquer outra pessoa teria explodido numa discussão aos gritos, mas o meu coração manteve-se, tão frio como o gelo ártico. Ex-mulher patética, dizes tu? Não consegui evitar soltar uma risada baixa. Qual é a piada? A tentar armar-te em forte. Deus, és patética. A voz da Bia tornou-se afiada e zangada. Não é tanto engraçado, é mais poético. Não tens absolutamente nenhuma ideia das palavras fatais que acabaste de dizer e que ficaram gravadas. Tanto faz. Para de tentar parecer inteligente. Manhã, no segundo em que o Duarte voltar, vamos falar de divórcio. Vai lá chorar, para as tuas almofadas caras, falhada. Com isso, ela desligou agressivamente. O tom de chamada morta ecoou na espaçosa suíte. Com a ponta do dedo, deslizei lentamente o botão de guardar gravação no ecrã. Obrigada, Bia. Obrigada pela tua estupidez infinita e sem fundo. Agora eu tinha a prova irrefutável. Ela estava atualmente a refestelar-se no seu triunfo, acreditando que me despojaria de tudo ao nascer do sol. Mas nem ela, nem o Duarte sabiam que, quando o sol nascesse e eles passassem por aquela porta, não encontrariam uma mulher destroçada e a soluçar. Encontrariam um bloco de execução desenhado para aniquilar as suas vidas até os alicerces. E os bilhetes para a primeira fila desta execução já tinham sido dados às pessoas que eles menos queriam ver. Na manhã seguinte, 8 em ponto, a pesada porta da suíte presidencial abriu-se. Olá, Concha. Ainda estás a dormir? Desculpa ter voltado tão tarde na nossa primeira noite. O Duarte entrou no quarto de forma arrogante, descuidado, vestido com o fraque amarrotado de ontem. Exibia uma bizarra e vibrante satisfação no rosto, o olhar de um homem que tinha desfrutado de uma noite muito ativa. Para minha absoluta falta de surpresa, a pavonear-se descaradamente logo atrás dele estava a mesma Bia que me tinha assediado verbalmente ao telefone. Bom dia, Duarte. E olá, Bia.
Cumprimentei-o suavemente, confortavelmente, deitada no sofá de veludo. Segurava uma chávena fumegante de chá Earl Grey nas mãos. A minha postura imperturbável desequilibrou Duarte por uma fração de segundo, mas ele recuperou rapidamente com um sorriso condescendente. Uau! Calculei que tivesses passado a noite toda a chorar, mas presumo que estejas a fazer-te de forte. Ah, conhece a Bia. Como te disse ontem à noite, ela é a minha verdadeira alma gêmea. Ao lado dele, a Bia, enrolada num chale de cachemira escandalosamente caro, que se parecia suspeitosamente com um que tinha vindo do meu próprio armário, lançou-me um sorriso vitorioso e venenoso. Olá, Concha. Espero que tenhas recebido a minha chamada ontem à noite. Sabes, o Duarte abraçou-me literalmente a noite toda. Não conseguia tirar as mãos de mim. Suponho que uma velha como tu só possa sonhar com uma noite tão apaixonada. Ah, Bia inspecionou a suíte presidencial com olhos gulosos, os seus lábios a curvarem-se num amu mimado. Uau, esta suíte é brutal. Duarte, amor, vamos fazer deste o nosso quarto a partir de agora. Esta ameixa seca pode ir procurar uma pensão barata. Ah, não é má ideia. O Duarte riu-se. Ouve, Concha, ouviste a Bia. Estás sempre enfiada no portátil. Tem zero apelo sexual. A noite passada só confirmou isso para mim. Preciso de uma rapariga doce e jovem como a Bia. Portanto, para a tua sorte, esta será uma conversa rápida. Assina estes papéis de divórcio agora mesmo. O Duarte atirou uma impressão amarrotada de uma petição de divórcio para cima da mesa de centro de mármore. Divórcio? Estás a falar a sério? Obviamente, viver toda a minha vida com uma desmancha prazeres rígida, como tu, seria uma tortura, não um casamento. Ah, e, para que fiquemos esclarecidos, vamos ficar com o apartamento no Chiado e as tuas carteiras de investimento como compensação pelo meu sofrimento emocional. És uma mulher de sucesso, não és? Pode simplesmente voltar a ganhá-lo. Não restava um pingo de decência nas palavras do Duarte. Era malícia pura, totalmente desprovida de respeito humano básico. Olhei diretamente nos olhos dele, mantendo o meu silêncio. Ele interpretou a minha calma como um sintoma de choque e desespero absoluto. Qual é o problema? O teu cérebro entrou em curto-circuito. Deus, que visão tão patética. Onde está toda aquela atitude de mulher independente de ontem? No fim das contas, quando um homem te abandona, és apenas uma solteirona em envelhecimento que ninguém quer. O Duarte zombou, puxando a Bia pela cintura e beijando-a ostensivamente no pescoço, mesmo à minha frente. Vá, assina. Ou as mãos tremem-te demasiado. Acontece. Pobre ex-mulher abandonada. A avalanche de insultos chovia sobre mim. A Bia agia como a sua claque, batendo palmas e rindo. Oh, meu Deus, é verdade, pareces um fantasma. Eles estavam tão alreados. Não faziam ideia de por que eu estava tão assustadoramente calma. E não faziam absolutamente nenhuma ideia de que, mesmo atrás da porta do quarto principal desta mesma suíte, havia sombras a ouvir cada palavra que eles diziam, a vibrar de pura raiva. Duarte, posso fazer-te uma pergunta? Claro, despacha-te, mas não aceito mendicidade. Como é que planeias exatamente explicar isto ao teu pai? A menção desse nome, a cor esvaiu-se completamente do rosto do Duarte. O meu pai. O que é que o meu pai tem a ver com isto? Eu simplesmente digo ao velho teimoso que tu me traíste e fugiste. Ele fica sempre do meu lado. Acreditas genuinamente nisso? Pousei suavemente a minha chávena de chá no pires de porcelana. O leve tilintar foi o tiro de partida para o contra-ataque. Eu assinarei o que pedes, mas primeiro, por que não dizes olá aos nossos convidados? Apontei para as portas duplas que davam acesso ao quarto principal. As pesadas portas de carvalho
abriram-se lentamente com um clique. Ao ver quem saía, o queixo do Duarte caiu. A caneta que ele estava a segurar escorregou-lhe dos dedos, batendo surdamente contra o tapete persa. Um silêncio opressivo, sufocante encheu a sala. Quem estava a sair era o homem que o Duarte mais temia no universo. O seu pai, Ricardo Vasconcelos Sênior. Pai, por quê? Por que é que estás aqui? A voz do Duarte falhou num guincho de pré-púbere. Ricardo Sênior estava petrificado, o rosto esculpido em granito, emanando uma ira aterradora. Logo atrás dele surgiram os meus próprios pais, e, a segui-los, com um olhar que poderia congelar água a ferver, vinha o diretor de vendas, o chefe direto do Duarte. Esse senhor Vasconcelos, gaguejou a Bia ao lado dele. Confrontada com este alinhamento assustador, ela encolheu-se instantaneamente. Arrogante, vaporizou-se no ar. Ela provavelmente tinha imaginado o pai do Duarte como um boomer ingênuo e manso, mas diante dela estava um titã corporativo que podia destruir vidas com um telefonema. Duarte, o que é que acabaste de dizer? Cada palavra que saía da boca de Ricardo Sênior era como um picador de gelo a cravar-se no crânio do Duarte. Eu não. Disseste que ias mentir. Disseste que ias dizer-me que a Constança te traiu e fugiu. És verdadeiramente estúpido ao ponto de acreditar que o teu próprio pai é um. A voz estrondosa de Ricardo Sênior fez tremer o lustre de cristal. Aterrorizada pela sua mera presença, a Bia soltou um guincho e tentou esconder-se atrás das costas do Duarte. Pai, não é isso. A culpa é dela. A Bia é que se atirou a mim. Eu juro. Ah, que ponto tão baixo tu chegaste. Desta vez foi o meu pai quem falou. Normalmente um homem brando e educado estava visivelmente a tremer de fúria por ver como a sua única filha tinha sido degradada na noite de núpcias. Nós sabemos tudo o que disseste e fizeste desde ontem à noite. A Concha informou-nos de tudo. Há um dispositivo de gravação a funcionar naquela mesa de centro e cada palavra imunda e extorsionária que vocês, os dois, acabaram de dizer foi capturada. Um dispositivo de gravação, Concha, tu. O Duarte olhou para mim com os olhos esbugalhados de incredulidade. Encontrei o seu olhar e ofereci um sorriso afiado como uma navalha. Sim. Eu tinha certeza absoluta de que ias correr para a Bia. Por isso, tanto a chamada telefônica de ontem à noite como as tuas patéticas ameaças de há pouco estão totalmente documentadas. Quanto mais provas de extorsão, melhor. Não, concordas? Tu armaste-me uma cilada. Como pudeste jogar tão sujo? Bramiu o Duarte, lançando-se para a frente como se me quisesse agarrar. Pá! A pesada bengala de madeira de Ricardo Sênior bateu violentamente nas tábuas do chão. Quem exatamente jogou sujo aqui? Abandonaste a tua noiva na noite de núpcias para ir pinar a tua amante, e depois conspiraram para extorquir os bens dela. Tu dás-me nojo, dá-me náuseas que tu carregues o meu sangue. Ricardo Sênior tirou um envelope pardo espesso do seu casaco, à medida, e atirou-o diretamente ao peito do Duarte. Este é o meu presente de casamento para ti. Abriu. Com as mãos a tremer violentamente, o Duarte rasgou o envelope. O seu rosto ficou instantaneamente da cor de cinza molhada. Não era um cheque. Isto é uma carta de despedimento e uma deserdação legal. É uma piada, certo? O senhor diretor de vendas explica-lhe isso? Vociferou Ricardo Sênior para o chefe do Duarte, que estava perto da porta do quarto. O diretor de vendas deu um passo em frente, ajeitando a gravata. Duarte, já. Tínhamos suspeitas de que estavas a depender dos fundos da senhora Souza e Melo para encobrir os teus rastos. Tens estado a passar despesas de luxos pessoais para as contas da empresa. As tuas pequenas escapadinhas com a menina Bia aqui
presente. Auditamos as contas. Foram faturadas ao orçamento de entretenimento de clientes da empresa. A investigação interna concluiu a sua revisão às 6 da manhã de hoje. Com efeito imediato, estás despedido por má conduta grave e roubo corporativo. O que? Esperem, eu pago de volta. O dinheiro pode ser reembolsado. Certo, reembolsado. Com que dinheiro? Finalmente levantei-me do sofá, caminhando lentamente em direção a um Duarte que hiperventilava. O contrato de arrendamento do apartamento no Chiado, que planeavas roubar, cancelado. Comprei-o exclusivamente através da minha sociedade unipessoal e as vossas contas bancárias conjuntas. Eu mantive-as durante a preparação do casamento, mas revoguei as tuas autorizações de acesso à meia-noite. O teu saldo atual é de exatamente 0 euros. Ah, e a conta desta suíte presidencial, mais os custos de horas extras do catering da recepção, foram cobrados na totalidade no teu cartão American Express pessoal. Não tens rede de segurança parental, nem salário corporativo, nem imóveis e nem um cêntimo do meu dinheiro. Os joelhos do Duarte cederam. Caiu no tapete. Ao lado dele, a Bia, pálida como um lençol, começou a abanar-lhe o ombro violentamente. Duarte, amor, diz-me que isto não é real. Tu disseste que tinhas guito. Disseste que me ias encher de mimos. Cala-te. Isto é tudo culpa tua, por causa da tua estúpida chamada de ontem à noite. Culpa minha. Foste tu que me disseste que a Concha era apenas uma sugar mamá que não pescava nada. Ricardo Sênior observava a sua repulsiva luta interna com um nojo absoluto. Ah, propósito, a conversa está longe de terminar. Concha, conta-lhe o segredo. Um segredo? O Duarte gelou, a cabeça a levantar subitamente. Duarte, assinaste secretamente um acordo paralelo com a Bia para canalizar dinheiro. Não, assinaste? Mas isso não era a única coisa que escondias. Eu sei qual era o teu verdadeiro motivo, aquele que mantiveste escondido, mesmo da Bia. Desta vez, foi a Bia quem congelou o queixo a cair. Um segredo? Do que é que estás a falar? Eu sei tudo sobre ele. O Duarte, encharcado em suor frio, tentou gritar para me impedir. Mas a voz falhou-lhe. A Bia espetou as suas unhas acrílicas no braço dele. Duarte, que segredo! Encostei-me casualmente às costas do sofá, olhando para eles de cima com pura piedade. A luz da manhã que entrava a jorros pelas janelas apanhava os grãos de pó no ar, mas a sala parecia tão fria como uma morgue. Duarte, prometeste a Bia que a tua família era da velha guarda de dinheiro do Porto, que eras o herdeiro de uma enorme fortuna industrial e que, independentemente do teu trabalho de vendas da treta, o teu futuro como multimilionário estava garantido. A Bia virou a cabeça rapidamente para olhar para mim. Sim, ele disse-me que o pai dele é um famoso presidente do Conselho de Administração. Sim, Ricardo. Sênior é um homem excepcional. Olhei de relance. Ricardo Sênior abanava a cabeça com amargura. Bia, eu vou contar-te a verdade que este homem te tem estado a esconder. Há 5 anos, Ricardo Sênior cortou completamente as ligações com o Duarte. A razão? Uma colossal dívida de apostas desportivas que ele tentou encobrir desviando fundos do seu primeiro emprego. O rosto da Bia passou de pálido para um verde doentio. Naquela altura, Ricardo Sênior pagou aos agiotas para o salvar de ter as pernas partidas. Mas com uma condição: o Duarte tinha de assinar a renúncia a todos os direitos à sua herança e construir a sua própria vida, dependendo exclusivamente de si próprio, sem nunca mais cometer erros. Então ele não tem um cêntimo de herança a caminho? Não pode ser, guinchou a Bia. Pai, tu disseste que depois de eu casar, as coisas voltavam ao
Normal. O Duarte tentou rastejar na direção do pai, mas Ricardo Sênior empurrou-o agressivamente para trás com a ponta da bengala. Eu queria acreditar em ti. Pensei que ao casar com uma força da natureza como a Constança, talvez ela te endireitasse. Mas os resultados falam por si. Não tenho um único cêntimo, nem uma gota de pena que me reste por ti. Virei-me novamente para o Duarte, que agora tremia com um desespero apocalíptico, e baixei a voz para um sussurro letal. E mais uma coisa, Duarte. A tua verdadeira dívida, aquela que me escondeste, está exatamente nos 350 mil euros. Eu também sei disso. O quê? Como? Eu nunca contei a ninguém. Eu disse-te. Eu não era apenas uma consultora corporativa. Tirei do bolso um elegante cartão de visita preto, atirei-o para o chão à sua frente. Impresso em folha de prata em relevo, por baixo do meu nome, estava um título: Constança Souza e Melo, CEO, Grupo Souza e Melo. Grupo Souza e Melo. Espera, não me digas que há. O chefe do Duarte ofegou, em choque. Sim, sou a filha mais velha do presidente do Grupo Souza e Melo. Estava a trabalhar numa subsidiária, sob o apelido de solteira da minha mãe, porque queria provar o meu valor sem a sombra da minha família. Duarte, aquele esquema obscuro de investimento em tecnologia, sediado num offshore, para o qual escoaste dinheiro para pagar aos teus agiotas. A empresa por trás dele foi recentemente adquirida por uma das minhas subsidiárias. Portanto, sim, desde o primeiro dia, eu sabia que tinhas acumulado secretamente 350 mil euros em dívidas contra os meus bens, e que estavas a desviar esse dinheiro para financiar as tuas pequenas escapadelas em Almada com a Bia. Tu tinhas tudo sob controlo. O Duarte articulou as palavras como um peixe fora de água. Então, por que é que casaste com um gajo como eu? Eu nunca te amei. Eu soube desde o início que me tinhas como alvo, sem conhecer o meu verdadeiro passado, vendo-me apenas como um alvo solitário e rico. Por isso, dei-te corda suficiente para ver até que ponto te enforcarias a ti próprio. Concha, tu armaste tudo isto para me tramar. Sim. Eu documentei cada passo enquanto tu e a Bia conspiravam para me defraudar. O golpe de misericórdia foi o e-mail encriptado que lhe enviaste. Vou casar com esta miúda, a Concha, e sugá-la até ao tutano para o resto da vida. Essa foi a gota de água. Sorri cruelmente. Chamaste-me ameixa seca e velha ao telefone ontem à noite. Alguma vez te perguntaste o que acontece quando deitas um fósforo para cima de mato seco? Estás a ser engolido por um incêndio florestal neste momento, Duarte, e não há saídas. Um silêncio sufocante apoderou-se da suíte. A Bia já não se agarrava ao Duarte. Tinha recuado fisicamente, afastando-se dele no tapete como se ele fosse lixo radioativo. Duarte, então tu não és rico, és apenas um falhado teso afogado em dívidas de jogo, sussurrou a Bia, horrorizada. Não, Bia, é ela, a Concha, orquestrou isto tudo para me tramar. É uma armadilha, disparei, a minha voz estalando como um chicote. Tu é que traíste, tu é que perdeste centenas de milhares em jogos de azar, tu é que roubaste fundos da empresa. Nesse momento, outra batida forte ecoou na porta da suíte presidencial. Mesmo a tempo. A porta abriu-se e 3 homens enormes, vestidos de fatos escuros feitos à medida, entraram. Os crachás de prata nas suas lapelas pertenciam a uma notória e prestigiada empresa de recuperação de ativos e cobrança de dívidas. Duarte, estes são os teus convidados finais. Os 3 gigantes cercaram o Duarte. O seu rosto tinha transcendido a palidez humana, parecia um cadáver. Mas isto era apenas o aperitivo, senhor Vasconcelos. Concha, eu não tenho nada a ver com isto. A Bia subitamente soltou um guincho.
pondo-se de pé atabalhoadamente. O Duarte enganou-me. Ele mentiu e disse que era rico. Um dos homens, de fato, interrompeu-a, entregando-lhe uma grossa pasta parda. Menina Bia, temos documentação crítica para si também. A Bia olhou para a pasta de forma desconfiada. No momento em que a abriu e leu-a, primeira página, soltou um grito de gelar o sangue e caiu de novo no chão. Ficou sentada, com as mãos a tremer violentamente enquanto agarrava os papéis. No interior estava um livro-razão detalhado de cada presente de marca, férias de luxo e pagamento de renda que ela tinha recebido do Duarte, juntamente com pedido legal formal de restituição imediata de bens roubados. O quê? O que é isto? As malas da Chanel, os Rolexes, os voos para Ibiza, a renda da minha casa. O Duarte ofereceu-me tudo isto. Ele disse que era dos bônus dele. Por que é que eu tenho de pagar isto de volta? A Bia guinchava, com a cara a ficar roxa. A rapariga vitoriosa e presunçosa de há 20 minutos tinha desaparecido completamente, substituída por uma ratazana encurralada num canto. Bia, ouve-me com muita atenção. Eu disse, a minha voz irradiando temperaturas abaixo de 0. O dinheiro que recebeste do Duarte ou foi desviado da subsidiária da minha família, ou transferido ilegalmente das minhas contas pessoais sem autorização, o que significa que a dona legal de cada euro gastaste. Era eu. Eu não sabia de nada. Eu só aceitei os presentes dele. Sou uma terceira parte inocente. Inocente? Não me faças rir. Sabias exatamente que o Duarte estava noivo de mim e conspiraste de livre vontade para derreter esses fundos. Ao telefone ontem, afirmaste explicitamente: a velha vai continuar a marrar no trabalhinho corporativo dela e nós vamos gastar o dinheiro dela a divertir-nos. A gravação foi submetida aos meus advogados. A tua cumplicidade criminal em fraude eletrônica e furto qualificado está irrefutavelmente provada. A Bia arquejou em busca de ar, a engasgar-se no próprio pânico. Um dos agentes de recuperação desferiu o golpe fatal com fria eficiência profissional. Menina Bia, o valor total dos bens obtidos ilegalmente, incluindo juros acumulados e honorários de advogados, situa-se nos 250 mil euros. Se não apresentar um plano de pagamentos estruturado hoje, estamos legalmente autorizados a apreender todos os bens do seu apartamento em Almada e a apresentar uma penhora formal contra a propriedade dos seus pais em Viseu. Entende? Os meus pais. Não, vocês não podem envolver os meus pais. Duarte. A Bia agarrou o Duarte pelas lapelas, sacudindo-o violentamente, mas o Duarte parecia catatônico. A sua própria dívida de 350 mil euros, as acusações de desvio de fundos corporativos. E agora a responsabilidade de 250 mil euros da Bia. Bem mais de meio milhão de euros tinham acabado de desabar sobre o seu pescoço como uma biguna. Isto não é real. É um pesadelo. Ontem foi o dia mais feliz da minha vida, murmurou Duarte. Felicidade? A tua felicidade era um castelo de cartas construído sobre a destruição de outra pessoa. Dei um passo em direção a eles. Os olhares de Ricardo Sênior, dos meus pais e do diretor de vendas já não eram olhares de piedade humana, mas a espécie de asco reservada a animais atropelados na estrada. E se pensas que isto é el gran finale, estás catastroficamente enganado. O dinheiro não é o teu único problema, Duarte. Mostre-lhe. O diretor de vendas deu um passo em frente e enfiou um iPad na cara do Duarte. Verifica o LinkedIn e o Twitter. O vídeo de ontem à noite, de ti a enrolares-te com a Bia na sala do bengaleiro durante a tua própria recepção de casamento, juntamente com as provas das tuas transferências bancárias fraudulentas, já
foram divulgadas anonimamente a todos os principais grupos de networking tecnológico e de vendas em Portugal e em Espanha. Conseguir um emprego em qualquer lado no mundo corporativo é agora uma impossibilidade estatística. O quê? Os olhos do Duarte esbugalharam-se em puro terror. Na era digital, uma mancha dessas é imortal. Por muito encantador que ele fosse, nenhuma empresa contrataria um ladrão corporativo viral. Injetei mais uma dose de veneno. Na recessão de ontem, estavam dezenas de vice-presidentes e CEOs de empresas parceiras. Novo genro da família Souza e Melo. Como achas que vão reagir quando descobrirem que estavas a tentar burlar o maior cliente deles? Concha, por favor. Isso é pior do que a prisão. O Duarte atirou-se aos meus pés, literalmente pressionando a testa no tapete. Alguns parceiros do grupo Souza e Melo tinham influência que se estendia a cantos muito sombrios e muito não regulamentados do mundo. O preço por humilhá-lo seria muito pior do que o martelo de um juiz. Ah, prisão. Ainda bem que falas nisso. A minha equipa jurídica já está a redigir as acusações para o Ministério Público por burla informática, furto qualificado e peculato corporativo. Mas antes disso, tirei o telemóvel do bolso. Ricardo, havia mais uma coisa que precisávamos de lhe informar. Não era? Ricardo Sênior suspirou pesadamente. A sua raiva tinha desaparecido, substituída por um vazio abismal. Duarte, aquelas centenas de milhares que supostamente investiste naquele fundo offshore. Ainda não ligaste os pontos sobre quem é o verdadeiro credor? O Duarte levantou o rosto manchado de lágrimas. Eles disseram apenas que era um fundo de cobertura estrangeiro. Seu imbecil absoluto. Eu sou o presidente oculto desse fundo. O ar na sala vaporizou-se completamente. O rosto do Duarte assumiu um tom de cinzento que não se encontra na natureza. Quando me traíste, quando traíste a Constança, cegado pela tua própria nojenta ganância, fui eu que intencionalmente preparei essa armadilha para ti, disse Ricardo Sênior. Se fosses um homem honesto, nunca terias tocado nesse dinheiro de investimentos obscuros, mas mergulhaste nele de cabeça. Eu tive de mandar pessoalmente o meu próprio filho para o matadouro. Tens alguma noção do que isso faz a um pai? Pai, não. Estavas a testar-me. Eu não te estava a testar. Estava a assinar a tua sentença de morte. Ricardo Sênior bateu com a bengala no chão e virou-lhe as costas. Nesse momento, o telemóvel da Bia começou a tocar histericamente. Quem é agora? Guinchou ela. Oh Deus, é a minha mãe. A tremer, a Bia atendeu a chamada por FaceTime. Pelo altifalante, os soluços histéricos de uma mulher ecoaram pela sala. Bia, o que é que tu fizeste? Estão aqui homens engravatados e assustadores em casa. Estão a pôr selos de penhora de bens nos móveis. Estão a dizer que vão penhorar a reforma do teu pai. A quem é que roubaste dinheiro? Mãe, ajuda-me. A culpa não é minha. O Duarte enganou-me. Os seus gritos desesperados batiam nas paredes, mas a história ainda nem tinha chegado ao clímax. A verdadeira reviravolta que eu tinha arquitetado está apenas a começar, deixando estas duas cascas desfeitas de seres humanos inteiramente no pó. Olhei pela janela. O sol da manhã estava alto sobre Lisboa, a cidade a vibrar com milhões de vidas. Mas para estes dois, o sol nunca mais voltaria a nascer. Muito bem, Duarte Bia. Ainda temos muita papelada para rever. Vamos discutir a compensação financeira por danos morais. E não se deem ao trabalho de tentar fugir. A segurança bloqueou todos os elevadores e escadas deste edifício. Sorri, e para eles, esse sorriso deve ter parecido mais aterrorizante do que o próprio anjo da morte. E então, como para finalmente pregar o caixão, outro convidado inesperado bateu
à porta da suíte. Foi uma batida educada, mas agressivamente firme. Ah, entre. Já o esperávamos. A porta abriu-se e na soleira estava um jovem bonito, com traços esculpidos, vestido com um fato azul marinho perfeitamente feito à medida. Ao vê-lo, a Bia, que andava a soluçar no tapete, transformou-se completamente em pedra. Cada última gota de sangue desapareceu do seu rosto. J. João Maria. Por quê? Por que é que estás aqui? João Maria? Quem raio é o João Maria? O Duarte limpou o ranho e as lágrimas do rosto, olhando em pânico perplexo para o recém-chegado. Olá, Duarte. Sou o João Maria Corte Real, o noivo da Bia. Dela. O quê? Um som gutural e estúpido escapou da garganta do Duarte. Todos os olhos na sala se fixaram no João Maria e na Bia, que estava agora a vibrar violentamente. Noivo, do que é que estás a falar? A Bia é a minha. Miúda, eu tenho cuidado dela este tempo todo. Ela não consegue viver sem mim. Ladrou Duarte. João Maria olhou para o Duarte com uma pena fria e clínica. Isso é o que ela te fez acreditar. A Bia e eu estamos juntos há 3 anos. Tínhamos casamento marcado para o Algarve no mês que vem, financiado inteiramente, claro, pelos presentes e pelo dinheiro que ela estava a espremer de ti. O cérebro do Duarte deu tela azul completa. A Bia cobriu o rosto com as mãos, encolhendo-se em posição fetal e hiperventilando. Bia, diz-me que isto é... Mentira, sussurrou o Duarte. Tu disseste que me amavas. Disseste que a Concha era apenas uma financiadora e que nós íamos ser felizes à custa dela. De repente, a Bia, que estava a chorar histericamente, irrompeu numa risada maníaca e desequilibrada. Levantou lentamente a cabeça, a máscara de vítima, inocente e frágil a derreter-se para revelar uma expressão de puro e não adulterado veneno. Amar-te, oh meu Deus, não me faças vomitar. Quem poderia alguma vez amar um falhado vaidoso, vazio e narcisista como tu? Eu só precisava do teu dinheiro para pagar o meu casamento de luxo com o João Maria. Tu andavas, literalmente, a gabar-te para mim de quão fácil era secar a tua noiva rica. Por isso eu apenas levei uma fatia dos lucros. Cada vez que me compravas uma mala, gabavas-te de como tinhas burlado a Concha, dizendo que tinhas feito horas extras. É praticamente um pecado não explorar um traste que trai a própria mulher com um sorriso na cara. Tu não passavas de um multibanco barulhento, incrivelmente estúpido. O Duarte ficou inteiramente mudo, paralisado pelo veneno cuspido pela única pessoa em quem ele pensava que podia confiar. Tinha passado meses a aquecer-se na sua própria superioridade, pensando que era o gênio do crime a manipular a Concha, apenas para descobrir que a amante que ele achava que o venerava olhava para ele como nada mais do que uma patética vaca leiteira. João Maria, obrigada pelo teu árduo trabalho. Tens o dossiê compilado? Perguntei calmamente. O João Maria tirou uma grossa pendrive e uma pilha de registros impressos do bolso do casaco. Sim, Concha. Aqui estão todos os números de contas offshore que o Duarte usou. Provas de que a Bia canalizou esse dinheiro dos nossos fornecedores do casamento e as gravações áudio dela a manipular explicitamente o Duarte para cometer fraude eletrônica. O João Maria era meu cúmplice. Como se veio a descobrir, ele também era vítima da sociopatia da Bia. Ela tinha estado a traí-lo também, operando como uma burlona romântica em série. Eu tinha-o localizado através do meu detetive e formamos uma aliança temporária para destruir totalmente a nossa parasita mútua. Vocês estavam a trabalhar juntos este tempo todo, guinchou o Duarte, com a mente a estilhaçar-se com a cascata de traições. Trabalhar juntos é uma frase tão feia. Nós simplesmente colaboramos para desenterrar a verdade, disse, eu, dando um passo em frente. Duarte,
Finalmente percebes a verdadeira natureza da rapariga frágil e terna pela qual destruíste a tua vida? Percebes o quão oco e patético era o que tentaste proteger? Ajoelhei-me mesmo à frente do Duarte, obrigando-o a encontrar os meus olhos. No seu olhar morto e oco já não restava nada. Sem emprego, sem estatuto, sem reputação, sem dinheiro. E a sua derradeira ilusão, o amor da Bia, tinha desaparecido. Genuinamente não te resta nada. E não estás apenas no zero. Estás com milhões de euros de saldo negativo. Concha, desculpa. Fui um idiota. Por favor, eu imploro-te. Vamos. Começar de novo. Eu faço o que tu quiseres. Serei teu escravo. O Duarte tentou agarrar-me pelos tornozelos, mas a bengala de Ricardo Sênior golpeou brutalmente a mão dele para longe. Patético. Mesmo agora estás a tentar parasitar à custa dela, rugiu Ricardo Sênior, fazendo o Duarte encolher-se numa bola. Muito bem, Duarte. Vai ser transferido para uma sala de conferências especializada que eu preparei no andar de baixo. Uma equipa muito entusiasta de especialistas jurídicos está à espera para te ajudar a redigir o teu plano de reembolso de dívida para o resto da vida. Uma sala especial? Não, eu não vou. Pai, ajuda-me. Silêncio. Arrastem-no, ordenou Ricardo Sênior. Os 3 enormes agentes de recuperação agarraram o Duarte pelas axilas. Ele debateu-se, gritou e berrou como um preso a ser arrastado para a cadeira elétrica enquanto o puxavam para fora da suíte presidencial. Só a Bia permaneceu congelada no chão, com a pele da cor de cera. E agora, Bia, é a tua vez, disse eu friamente. O João Maria deu um passo em frente. Bia, vai ser alvo de um processo civil por danos morais. Além disso, irás devolver todos os bens roubados. O valor monetário é tão elevado que estarás literalmente a pagar até o dia da tua morte. Estás pronta? Não. Ele enganou-me. Eu também sou uma vítima. Guinchou a Bia exatamente quando 2 agentes da Polícia Judiciária, PJ, a paisana, apareceram à porta da suíte, com as provas sólidas de João Maria de que ela tinha incitado o peculato corporativo. Ela nunca iria sair dali de mãos a abanar. Mas o pesadelo do Duarte estava apenas a começar. Enquanto os capangas o arrastavam em direção aos elevadores privados, ele deparou-se com outra realidade, uma ainda mais devastadora para a sua psique. Larga-me, pai, por favor. Sou o teu único filho. Os lamentos patéticos do Duarte ecoaram pelo corredor alcatifado. Ele tropeçou no seu fraque arruinado, não parecendo em nada o belo noivo de ontem. Mantenha a boca fechada. Estás a perturbar os hóspedes que pagam, rosnou um dos agentes, apertando o aperto. Quando chegaram aos elevadores do átrio, as portas de aço inoxidável abriram-se silenciosamente. Ao ver quem estava a sair, o Duarte gritou a plenos pulmões. Mãe, mãe, ajuda-me. O pai e a Concha estão a tentar matar-me. Era sua mãe, Leonor Vasconcelos, vestida de alta costura irrepreensível, típica da Foz do Porto. Era a mulher que tinha mimado o seu pequeno Duarte toda vida, satisfazendo todos os seus caprichos. Para o Duarte, ela era a sua fortaleza absoluta e impenetrável de segurança. Mãe, imploro-te, chama a polícia. Eles tramaram-me. Estas mulheres armaram-me uma cilada. O Duarte atirou-se desesperadamente, tentando agarrar a bainha do casaco Chanel dela. A reação de Leonor foi algo que ele não poderia ter simulado nos seus piores pesadelos. Repugnante. Tira-me as mãos de cima. A voz dela era mais fria do que um inverno rigoroso. Ela olhava para o filho com a espécie de repulsa habitualmente reservada a uma barata. Mãe, cala a boca. O Ricardo contou-me tudo.
Traíste a herdeira do Souza e Melo, roubaste da empresa e conspiraste com lixo de sarjeta para roubar às cegas. Tu humilhaste-me. O Ricardo disse que te vai deserdar, e eu concordo absolutamente. Na verdade, exigiu. Tu és uma mancha no legado desta família. Nunca, jamais mostres a tua cara perto de nós. Isso é mentira, mãe. Tu não podes estar a falar a sério. É cruel demais. Sou o teu filho. Não. O meu filho morreu ontem na recessão. A coisa que está à minha frente é apenas um criminoso falido e endividado. Levem-no. Faz-me ficar fisicamente doente olhar para ele. A Leonor não estabeleceu contato visual com ele por um único segundo, antes de passar rapidamente por ele e seguir pelo corredor. Mãe! Mãe! Os gritos agonizantes do Duarte foram cortados quando as portas do elevador se fecharam hermeticamente. À medida que a cabine despencava em direção ao piso, térreo do inferno, a mente do Duarte acelerou freneticamente. O que é que eu faço? Um advogado? Certo. Preciso de contratar um tubarão, processar, los por sequestro. O dinheiro. Posso penhorar os Rolexes que comprei à Bia. Ele ainda não se tinha rendido totalmente. No seu cérebro narcisista, ele ainda era o escolhido. Não podia ir ao fundo desta maneira. Eventualmente, a Concha iria amolecer e perdoar-lhe. Ela sempre tinha sido tão complacente, tão fácil de controlar. Mas quando o arrastaram para a sala especializada, nas catacumbas, sem janelas do hotel, essas frágeis ilusões foram pulverizadas até virarem pó. Era uma sala de reuniões corporativa, estéril e de betão. À espera lá dentro estavam 5 homens e mulheres em fatos elegantes, sentados atrás de barricadas de pastas legais e computadores portáteis brilhantes. Sente-se, Duarte, disse um homem de cabelos grisalhos com óculos de aros de metal na cabeceira da mesa. Sou o conselheiro principal da Força-Tarefa de Liquidação de Ativos contratada pelo Grupo Souza e Melo. E, senhor Ricardo Vasconcelos Sênior, estamos aqui para traçar um projeto altamente granular para o seu reembolso vitalício de dívidas e restituição. Vamos começar com o roteamento dos seus fundos roubados. Já mapeamos forensicamente todas as PRUs, compras, arrendamentos de imóveis e transferências bancárias feitas à menina Bia. Um analista clicou num comando, projetando uma massiva e emaranhada teia de dados financeiros no monitor da parede. Era o rastro de sangue digital dos crimes do Duarte. Não há escapatória disto. Até as transações em dinheiro vivo que você acreditava erradamente serem indetetáveis foram trianguladas via dados de GPS, registros de mensagens e imagens de videovigilância intimadas. E agora para o evento principal. O advogado de cabelos grisalhos deslizou um contrato da grossura de uma lista telefônica através da mesa. Os 150 euros que transferiu ilegalmente das contas pessoais da Constança, mais os 200 mil euros desviados da subsidiária corporativa. Contabilizando taxas punitivas de mora, custas judiciais e a compensação calculada por danos à reputação do Grupo Souza e Melo, o seu passivo total situa-se em 1,5 milhões de euros. Isso é psicótico. Eu não vou ganhar tanto em 3 vidas. Correto. Se trabalhar num emprego normal. É por isso que lhe estamos a proporcionar uma oportunidade de emprego altamente invulgar. A partir de amanhã, será destacado para uma missão de vários anos como trabalhador braçal num dos nossos projetos de infraestruturas isolados, na construção de uma barragem remota em Trás-os-Montes, diretamente supervisionado por uma subsidiária do Souza e Melo. Cada hora de vigília que não passar a comer ou a dormir será passada a trabalhar. O seu salário será agressivamente penhorado. Não terá liberdade de
movimentos até que cada cêntimo seja reembolsado com juros. Não pisará as grandes cidades. O rosto do Duarte deformou-se em puro horror. Isso é servidão por dívidas. Isso é altamente ilegal. Eu processo-vos até o fim. Esteja à vontade. Mas, primeiro, terá de sobreviver à prisão de alta segurança por burla informática, furto qualificado. Acredita genuinamente que o estabelecimento prisional de Monsanto será mais benevolente para um homem que se cruzou com a família Souza? Melo, asseguro-lhe que a nossa influência estende-se bem para dentro do sistema prisional. Os olhos do advogado eram de um negro morto, completamente desprovidos de humor. O Duarte começou finalmente a compreender que estava preso no centro de uma monstruosa teia de aranha, e a aranha nunca o iria largar. Esperem, esperem. E a Bia, ela é cúmplice, incapaz de estômago para o pensamento de sofrer sozinho. O Duarte gritou o nome da amante, mas a resposta que recebeu estilhaçou a sua psique de uma vez por todas. A menina Bia. Ah, sim, ela está atualmente na sala adjacente, onde está a descobrir uma verdade muito especial só dela. Outra verdade? Sim. Parece que ela lhe estava a esconder um segredo bastante enorme. Assim que o ouvir, vai perceber exatamente o palhaço ingênuo e patético que realmente é. Nesse exato momento, um grito de gelar o sangue ecoou através do pladur. Larguem-me! É mentira! É tudo mentira! Com o rosto pressionado contra a mesa fria de mogno, o Duarte soltou um uivo animalesco. A mãe que ele achava que o amava tinha-o atirado borda fora. O seu pai omnipotente tinha-o esmagado. E até a Bia, a rapariga pela qual ele arruinou a vida, tinha-lhe chamado um multibanco estúpido e conspirado com o noivo. Tendo batido no fundo do poço, ele ouviu os gritos agonizantes da Bia na sala, ao lado. O que é que estão a fazer-lhe? O Duarte sacudiu a cabeça para cima. O advogado pressionou um botão num comando. O painel da parede, que o Duarte pensava ser pladur sólido, deslizou silenciosamente num trilho, revelando um enorme espelho de duas faces reforçado para a sala de interrogatório adjacente. Lá, amarrada a uma cadeira, estava a Bia, com o cabelo violentamente despenteado, a soluçar histericamente. De pé sobre ela estava uma mulher furiosa, vestida de forma modesta, na casa dos 40 anos, a tremer de ira. Quem é aquela? Não a conheço, murmurou o Duarte num torpor. Aquela é a Madalena, a verdadeira esposa legal do homem, a quem a Bia chamava João Maria. O quê? O cérebro do Duarte voltou a entrar em curto-circuito. O João Maria é casado e a Bia era a amante dele. Oh, é muito pior do que isso. A Bia não estava a tentar roubar o marido da Madalena. O João Maria e a Madalena trabalham em equipa. Eles conspiraram juntos, usando o João Maria como noivo para manipular a Bia a drenar-lhe do seu dinheiro vivo. O intercomunicador ligou-se, transmitindo o áudio da sala ao lado numa alta definição cristalina. Sua pirralha estúpida. Achavas que o João Maria ia casar contigo com o dinheiro que roubaste aquele falhado do Duarte? Gritou a Madalena, batendo com uma pilha de extratos bancários contra o ombro da Bia. Ele disse-me que se nós burlássemos o Duarte, burlávamos a empresa dele e ficávamos orientados para o ano. Não, o João Maria disse que me amava. Disse que se nós sacássemos o dinheiro ao Duarte, íamos mudar-nos para as Maldivas. Idiota! Cada cêntimo que passaste ao João Maria foi direto para os agiotas das apostas desportivas dele e para as outras amantes. Tu eras um peão descartável. Exatamente como esse tal Duarte. Ao ouvir aquelas palavras, o Duarte sentiu o coração romper-se fisicamente no peito. Na sala ao lado, a Bia gritou mais alto. Mentirosa! Ele ama-me! É por isso que estou grávida de um bebê do João Maria.
Os ouvidos do Duarte captaram a palavra fatal. Espera, o que é que ela acabou de dizer? Um bebê. O meu bebê. Bia, estás grávida. O Duarte esmurrou o vidro de duas faces, gritando desesperadamente. Se ela carregava o filho dele, mesmo depois de toda esta traição, isso significava que a sua vida não era um desperdício total. Ele tentou agarrar-se a esse último fio microscópico de esperança. Mas essa frágil esperança foi aniquilada pelo som dos meus saltos altos no chão de betão. É inútil, Duarte. Caminhei lentamente para dentro da sala de reuniões e parei mesmo ao lado dele. Apesar de ter passado a noite em claro, a minha pele estava radiante e os meus olhos continham zero misericórdia. Concha, ela disse que tem uma criança. É o meu filho. Tu não podes mandar o pai de uma criança para um campo de trabalhos forçados. Cala a boca. A tua voz dá-me náuseas, respondi friamente. O Duarte encolheu-se, calando-se de imediato. É verdade. A Bia está grávida. Mas olhe atentamente para o processo médico. Atirei uma pasta para a secretária. A data da concessão foi há exatamente 3 meses. Tu estavas num retiro corporativo obrigatório de 1 mês, no Minho. Não a viste uma única vez nesse mês. Não. O pai da criança que ela te ia enganar para criar é o João Maria. Mas, ironicamente, o João Maria também a atirou aos lobos. Ele já fez um acordo com a polícia judiciária. Deu um depoimento juramentado, afirmando que a Bia chantageou para o esquema de extorsão ao Souza e Melo. Ele atirou 100% da culpa legal para cima dela. O rosto do Duarte perdeu todo o controle muscular. A mulher que ele amava, o bebê que ele pensava ser seu. Nada daquilo tinha a ver com ele. Ele não era nada mais do que um ariete usado para a sua própria destruição. E para quê? Para uma mulher daquelas. Eu traí-te, Concha. Enfureci o meu pai. Perdi a minha carreira. Sim, perseguiste uma miragem e atiraste cada pedaço de ouro autêntico que possuías diretamente para o incinerador. Apontei para a pilha de processos, o verdadeiro currículo da Bia. Ela foi acusada 3 vezes distintas por burlas românticas em 3 distritos diferentes, evitando a prisão por acordos extrajudiciais. Tu eras apenas a vítima número 4. E foste, de longe, o alvo mais fácil. Um idiota vaidoso, narcisista e com complexo de inferioridade. A tremer, o Duarte olhou através do vidro para a Bia. A rapariga que outrora lhe parecera tão inebriantemente bela e delicada, parecia agora um monstro grotesco, a rebolar na lama. Bem, a verdade está totalmente em cima da mesa. Virei-me para a saída. Tudo que resta é assinares o contrato de destacamento para Trás-os-Montes. Tem 0 alavancagem para recusar. Por isso, pela última vez na tua miserável vida, age como um homem e assume a responsabilidade. Espera, Concha, por favor. Eu imploro-te. O Duarte esticou-se, tentando agarrar o meu vestido, mas o seu pulso foi interceptado no ar por um homem que saía das sombras da entrada. Constança, não há necessidade de desperdiçar mais oxigênio com ele. Ao ouvir aquela voz calma e autoritária, o Duarte olhou para cima. Ali estava o diretor do departamento jurídico do Grupo Souza e Melo, o meu meio-irmão, Salvador. O mesmo homem de quem o Duarte costumava gozar nas costas, chamando-lhe um drone corporativo aborrecido e antiquado. Salvador, o que é que estás aqui a fazer? Estou profundamente desapontado, Duarte. Não só traíste a minha irmã, como me chamaste boomer aborrecido aos jantares de família. Infelizmente para ti, este boomer aborrecido é o arquiteto do contrato legal blindado que ditará a tua ementa para as próximas 3 décadas no inferno. O Salvador sorriu friamente e atirou um último documento para a mesa.
Muito bem, Duarte. Vamos começar a fase da tua vida em que te arrependes de ter nascido. As luzes na sala de reuniões diminuíram, iluminando apenas o horrível reality show que se desenrolava por trás do espelho duplo, onde a Madalena estava a destruir a Bia fisicamente. Era uma tortura psicológica interminável para o Duarte. Mas ele ainda não sabia que o verdadeiro clímax da minha vingança ainda estava para ocorrer. 1,5 milhão. Esta matemática é totalmente ilegal. Eu gastei 400 mil no máximo. Isto é extorsão, isto é fraude. Gaguejou o Duarte, folheando freneticamente as páginas. Tinha os olhos injetados de sangue e o suor pingava-lhe do nariz. O playboy arrogante, que achava ter conquistado o mundo, ontem era uma memória distante. Fraude. Tens a audácia de usar essa palavra. O Salvador riu-se sombriamente. Ele clicou no comando, abrindo uma folha de Excel altamente específica. Ouve com atenção, Duarte. Os 350 mil euros que roubaste são apenas o capital principal. Os danos reputacionais corporativos, os honorários da retaliação jurídica e cada euro que a Constança gastou a sustentar este noivado fraudulento estão classificados como bens obtidos fraudulentamente, dado que estavas a operar um golpe de burla romântica sob a capa de casamento. Casamento fraudulento. Nós casamo-nos legalmente. O casamento em si foi um ato premeditado de fraude financeira, provado inequivocamente pelos teus próprios e-mails encriptados e pelas gravações áudio da Bia. E agora, olha bem, para aqui. O Salvador apontou um ponteiro laser para uma linha de despesas intitulada Despesas Especiais de Liquidação de Dívida com valores astronômicos. Aquele fundo de investimento offshore pelo qual sangraste. Como a Constança mencionou, é propriedade exclusiva da Souza e Melo Holdings. O que significa que roubaste dinheiro da família da tua mulher para investir numa armadilha. Honeypot, detida pela família da tua mulher. Aprecias a ironia? O Duarte ficou de um tom de branco impossível, sobreavaliando a sua própria genialidade. Achou que estava a enganar a herdeira inocente, quando, na realidade, era uma marioneta a dançar nos cordelinhos da concha. Como é que isto é legal? Vocês montaram-me uma armadilha desde o primeiro dia. Nós não te montamos uma armadilha. Apenas deixamos a pá lá fora e observamos em silêncio enquanto cavavas a tua própria sepultura. Se fosses um marido honesto, nunca terias tocado na pá. Este é o resultado direto da tua própria ganância. Eu não falei. Fiquei apenas a perfurar o Duarte com um olhar de gelo. Por mais alto que ele gritasse, o meu coração permanecia absolutamente impenetrável. Ah, esperem! O contrato! Gritou subitamente o Duarte, arrancando um pedaço de papel dobrado do bolso do fraque. Era um simples acordo pós-nupcial que eu o fiz assinar alguns dias antes do casamento, supostamente para o proteger, só por via das dúvidas. Vejam, a Concha assinou. Em caso de divórcio por qualquer motivo, concordo em transferir para o meu marido, Duarte Vasconcelos, a quantia de 1 milhão de euros. Risos histéricos. Com isto, a minha dívida está praticamente saldada. Vocês não planearam isto, pois não? O Duarte empurrou o papel contra o peito do Salvador como se fosse um talismã sagrado. Um sorriso retorcido e psicótico de vitória estendeu-se pelo seu rosto. Ah, este documento! O Salvador não ficou minimamente surpreendido. Quase nem olhou para o papel. Constança, importas-te de explicar? Falei finalmente, a voz baixa e congelante como um nevão. Duarte, na noite em que te fiz assinar isso, tínhamos partilhado uma garrafa de vinho do Porto Caro. Achaste, sinceramente, que eu tinha assinado um cheque em branco de 1 milhão de euros sem olhar? Estavas de ótimo humor. Assinaste-o. Essa é a tua assinatura. Sim, a assinatura é minha.
mas tu fizeste-me assinar num bloco de papel químico. O texto impresso na folha verdadeira e legalmente vinculativa por baixo dessa era completamente diferente. Salvador, por favor. O Salvador retirou um documento imaculado de um portfólio de pele. Continha a minha assinatura, bem como a assinatura do Duarte e a impressão digital dele, devidamente reconhecida no notário. Este é o verdadeiro contrato que tu, cego, pelo cheiro de 1 milhão de euros, assinaste sem ler as letras pequenas. Deixa-me ler-te a cláusula 4b. O marido, Duarte Vasconcelos, no caso de ser descoberta a infidelidade conjugal ou malversação financeira, abdica incondicionalmente de todos os direitos a bens matrimoniais, pensão de alimentos e assume responsabilidade total e não mitigada por toda e qualquer dívida corporativa delineada pelo Grupo Souza e Melo. O quê? O papel caiu das mãos trêmulas do Duarte. O escudo que ele pensava torná-lo invencível era, na verdade, um pacto de suicídio que tínhamos arquitetado. Mentiras! Isso é impossível. Eu li-o. O quê? És alguma bruxa? Não sou bruxa. Estava simplesmente tão cego pelo teu desprezo por mim e tão bêbado na fantasia de um estilo de vida de bilionário com a Bia, que perdeste toda a cautela básica. Sorriste enquanto assinavas o documento exato, autorizaria a tua própria escravidão. Na verdade, foi bastante divertido assistir. O Duarte caiu de joelhos, com a testa a bater no betão. Dentro da sua cabeça havia apenas caos aos gritos. A mulher que ele amava traiu-o. A mãe descartou-o. E o seu derradeiro trunfo era uma armadilha. Muito bem. Todas as tuas escotilhas de fuga estão soldadas. Duarte. O Salvador clicou implacavelmente numa caneta Mont Blanc e estendeu-a. Assina o formulário de consentimento para o destacamento em Trás-os-Montes. Se recusares, eu estalo os dedos e a PJ entra por ali adentro para te prender por fraude. Naturalmente, a menina Bia irá contigo. Atrás do vidro, a Bia já estava cercada por inspetores da judiciária com algemas na mão. Debatia-se selvagemente, gritando insultos a Madalena. Bia, onde é que nós erramos? Sussurrou Duarte, a alcançar a caneta com uma mão a tremer. Nesse momento, a pesada porta da sala de reuniões escancarou-se. O diretor-geral do hotel entrou a correr, pálido e aterrorizado, seguido de mais um convidado inesperado. Dona Constança, é um desastre. O átrio está a fervilhar com paparazzi. A internet está a explodir. A manchete diz que o noivo do casamento da herdeira Souza e Melo andou a porrada com a amante. O quê? Franzi a testa. Isto não estava no meu guião. Quem é que tinha fugado isto para a imprensa? A resposta residia no sorriso triunfante da mulher. Saiu de trás do gerente do hotel. Surpresa. Concha. Se o vais mandar para inferno, eu garanto que todos o veem a arder. Não era a Bia. Era uma cúmplice sobre a qual eu não sabia nada. A situação estava subitamente a entrar numa espiral para um território não ensaiado. Paparazzi, escândalo. O que é que se estava a passar? Fingi confusão enquanto uma mulher com um chamativo casaco de pelo sintético e óculos de sol grandes da Prada entrava na sala. Ela tirou os óculos de sol, revelando uma mulher estonteante nos seus 40 e poucos anos, com olhos afiados e inteligentes. Ora, Duarte, já passou algum tempo. E olá, para ti, a grande herdeira Souza e Melo. Quem é você? Parece-me familiar, balbuciou o Duarte, com o cérebro a lutar para processar mais um choque. Oh, isso parte-me o coração. Passaram apenas 3 anos e já te esqueceste de mim. Talvez deva refrescar a tua memória. Sou a filha do magnata do imobiliário do Rio de Janeiro. Magnata do Rio? Não. Valentina. O rosto do Duarte contorceu-se de uma forma
que eu ainda não tinha visto. Não era só medo, era um terror primitivo, como se um fantasma tivesse acabado de atravessar a parede. Bingo. Há 3 anos, juraste que eu era o amor da tua vida. Sacaste 5 milhões de euros do meu pai para um pai, investimento em startups, e desapareceste do mapa. Ando a caçar-te há muito tempo e olha onde te encontro, a casar com a herdeira do Sousa e Melo. Que poético! A Valentina entregou uma grossa pasta ao Salvador. Aqui está a queixa-crime por fraude de há 3 anos. Aqui estão as notas promissórias assinadas por ele e as transferências bancárias não editadas que os meus detetives privados recuperaram. O Salvador ajustou os óculos, percorrendo os documentos. Compreendido. Este é o golpe de misericórdia. Caminhei lentamente na direção de um Duarte paralisado. Duarte, o teu caso com a Bia e o teu pequeno roubo corporativo. Isso foi apenas a ponta do iceberg. Tu não és apenas um marido traidor. És um burlão profissional de romance em série. Não, Tina, não foi assim. Eu amava-te mesmo. Cala a boca, retorquiu a Valentina. Concha, quando me contactaste e me disseste quem era este rato, nem quis acreditar que a própria herdeira Sousa e Melo estava a orquestrar uma operação de engodo para vítimas antigas como eu. A cabeça do Duarte andava de um lado para o outro, entre mim e a Valentina. Tu contactaste-a. Concha, vocês, as duas também estavam a trabalhar juntas? Sim, Duarte. Tu pensavas que tinhas enterrado o teu passado de forma perfeita, mas subestimaste largamente o aparelho de inteligência do grupo Sousa e Melo. No próprio dia em que nos conhecemos, a minha equipa de segurança já tinha descoberto os teus verdadeiros pseudônimos, o teu cadastro criminal selado e a existência da Valentina. Entreguei a derradeira e mais devastadora verdade com uma cadência gélida. E esta é talvez a maior piada de todas. Tu e eu. Nós nem sequer somos legalmente casados. O quê? Do que é que estás a falar? Nós tivemos um casamento enorme. Ontem, dissemos os votos, assinamos os papéis. Ah, a certidão de casamento. Aquele pedaço de papel em cima da secretária da suíte presidencial, ontem, aquela noite, sobre o qual andavas a babar-te. Era uma falsificação de alta qualidade, forjada pela minha equipa jurídica. Tirei a verdadeira certidão de casamento da minha mala de designer. Aqui está a verdadeira. E como podes ver, o nome do noivo está completamente em branco, o que significa que, nem por um único segundo da tua vida, fomos legalmente casados. Não pode ser. O Duarte uivou como um animal ferido. Através do vidro, a Bia desabou no chão, com o maxilar descaído em choque silencioso. Então, os meus direitos de cônjuge, a minha pretensão à metade dos teus bens. Tu nunca tiveste nenhuns. Não passaste de um burlão intruso que se infiltrou numa festa da família Sousa e Melo. E mais, a fraude de 5 milhões à Valentina, combinada com o desvio de fundos contra a minha empresa. A imprensa e os inspetores da judiciária que esperam no átrio estão a ser informados sobre tudo isso agora, mesmo. Ah, Duarte, na nossa noite de núpcias, quando me traíste e correste para a Bia, tinhas tanta certeza de que eu me tornaria o teu multibanco eterno. Estavas a banhar-te na tua própria vitória, mas a realidade foi exatamente a oposta. Sorri diretamente para os seus olhos aterrorizados. No exato segundo em que saíste por aquela porta da suíte, começou a contagem decrescente para a tua acusação criminal, uma armadilha montada por mim, pela Valentina e pelas autoridades. Compraste alegremente um bilhete de primeira classe no comboio expresso para o inferno e correste a toda a velocidade para a tua própria destruição. O Duarte soltou um grito gutural e desumano, recuando para longe de mim. Mas, mesmo atrás dele estava
uma parede de inspetores da PJ. Bem, o palco está montado. Apontei para os monitores de segurança na parede. Lá embaixo, no átrio, os flashes de dezenas de câmaras disparavam como uma luz estroboscópica. Uma turba de repórteres salivava, à espera de transmitir a queda do Duarte. Duarte, ansiavas tanto por fama e atenção, agora vais ter lá. Mas não como o menino de ouro da família Souza e Melo, e sim como o burlão mais desprezível e patético da história de Portugal. O rosto do Duarte deformou-se com um terror tão extremo que perdeu o controle da bexiga. Uma mancha escura espalhou-se pelas calças do seu fraque arruinado. Atrás do vidro, a Bia, agora algemada, gritava: "Socorro! Eu não sabia de nada!" Mas o pináculo absoluto desta vingança ainda estava para chegar. Ao olhar para os dois, carreguei num único botão no meu smartphone. Era o gatilho para lançar uma transmissão em direto para o mundo. O quê? O que é isso? Parem! Não me filmem! O apelo desesperado do Duarte ecoou pela cave. No segundo em que carreguei no botão, o monitor dividiu-se, mostrando o átrio do hotel num lado e uma transmissão em direto do YouTube, Twitch no outro. Milhares de espectadores inundavam o chat em tempo real. Espera, então este é o burlão do Duarte Vasconcelos. O gajo deixou literalmente a mulher na noite de núpcias para ir roubar-lhe o dinheiro com a amante. Parece um Beto Cascais, mas é um sociopata completo. LMAO. Olhem para ele a chorar. Olha bem, Duarte. Este é o teu momento de glória, disse eu, a voz a pingar gelo. Na recepção de ontem, entre as centenas de convidados, os meus verdadeiros amigos e família representavam cerca de 10%. O resto, atores, contratados, agentes da judiciária disfarçados e uma coligação de mulheres cujas vidas tu e a Bia arruinaram ao longo dos anos. Não reparaste naquele senhor mais velho que te apertou a mão com tanto calor? A mulher que fez aquele belo brinde eram os pais das mulheres cujas vidas tu destruíste, a recolher dados biométricos e a garantir provas de burla. Queres dizer que os brindes, os parabéns, foi tudo um teatro? Nada. Daquilo era real. Eles estavam a fingir celebrar o teu futuro dourado, enquanto, na realidade, tiravam as tuas impressões digitais e registavam os teus dados de reconhecimento facial para a base de dados nacional. Achavas que eras o rei do castelo. Na realidade, eras um animal de zoológico a atuar numa jaula para nossa diversão. O Duarte cobriu o rosto com as mãos, rebolando no chão de betão, convulsionando com soluços violentos. A Bia, arrastada para fora pelos inspetores, tentou esconder a cara das câmaras de segurança. Não, desliguem as câmaras. Sou uma vítima. Não me faças rir. Fui direta a ela. Conspiraste com o Duarte para drenar milhões da empresa da minha família. Quando ele se gabou de que ia fazer a Concha trabalhar até morrer e ficar com a herança, tu riste-te e aprovaste. Essa gravação de áudio está a tocar na transmissão em direto para milhões de pessoas ouvirem agora mesmo. O chat no monitor movia-se à velocidade da luz, alimentado pela pura fúria da internet. A amante é o demônio em pessoa. Tranquem os dois por baixo da cadeia. A miúda achava mesmo que ia limpar a Concha LMAO. Bia, achavas que eu era apenas uma despassarada viciada em trabalho. Um alvo fácil. Mas para alguém que sobrevive no ninho de víboras da alta finança, a vossa malícia primitiva e de baixo, QI, foi flagrantemente óbvia desde o primeiro dia. Caminhei até a Duarte a soluçar e desferi o golpe final. Disseste a Bia que eu não tinha nenhum apelo como mulher, mas para mim não havia insulto mais vil, nem conceito mais repulsivo do que ser amada por um parasita como tu. Eu não aceitei este casamento porque te amava.
Aceitei para poder esmagar pessoalmente um cancro da sociedade como tu com as minhas próprias mãos. Concha, por favor, já chega, eu estava errado, sou um lixo. Simplesmente desliga a transmissão. A minha vida acabou. O Duarte pressionou a testa contra a biqueira do meu salto-agulha, implorando através de uma máscara de ranho e lágrimas. Mas até esta patética exibição de servilismo estava a ser transmitida em resolução 4K para o mundo inteiro. Acabou? Não, Duarte. Isto é apenas o prólogo. Pontapeei as mãos dele para longe. Tu não vais apenas ficar sentado numa cela sossegada. Os processos civis da Valentina, das outras vítimas, das entidades corporativas e dos teus próprios pais irão penhorar cada cêntimo em que tocares para o resto da tua vida natural. Nunca viverás um segundo de liberdade, nem um euro de luxo, até o dia em que for exposto na terra. Naquele momento, o monitor mudou para um vídeo gravado de um homem idoso numa cama de hospital. Era o avô do Duarte. Ter gerado um neto como tu é a derradeira desgraça da minha vida. Alterei o meu testamento. Toda a minha herança será transferida para a Fundação Souza e Melo como restituição. Não receberás um único cêntimo nem um palmo de terra. Avô, espera, avô. O derradeiro fio molecular de esperança do Duarte foi cortado de forma limpa. Ele congelou, a boca aberta, como um zombi com morte cerebral. Inspetores, levem-nos. Ao meu sinal, os agentes torceram violentamente os braços do Duarte para trás das costas, as algemas fechando-se com um estalido metálico frio. Foi o som da guilhotina a cair. Nunca mais seriam livres. Bem, Duarte, algumas últimas palavras antes de ires, perguntei às suas costas. O Duarte soltou apenas uma série de gemidos borbulhantes ininteligíveis, enquanto os agentes arrastavam o seu peso morto para fora da sala. Apenas a Valentina, o meu meio-irmão Salvador, e eu permanecemos na silenciosa sala da cave. Está feito. Pressionei o botão, terminando a transmissão. Os comentários raivosos desapareceram. O ecrã ficou preto. Lá fora, o sol de Lisboa subia mais alto. A cidade seguia o seu rumo, mas dentro do meu peito havia um estranho e oco vazio. Tinha executado a minha vingança. Tinha aniquilado o Duarte, mas o meu coração sentia-se completamente congelado. Constança, estás pálida. Precisas de descansar, disse o Salvador, a voz tingida de genuína preocupação de irmão. Não, Salvador. Há mais uma coisa. Estiquei a mão à minha mala e tirei um envelope selado que tinha sido entregue na suíte presidencial ontem à noite, logo a seguir ao Duarte ter saído. Era uma carta de uma pessoa altamente inesperada, e o seu conteúdo continha verdadeira resolução emocional para toda esta saga. Parem. Parem de filmar. Não se aproximem de mim. Eu não fiz nada. Os guinchos patéticos do Duarte ecoaram pelo átrio de mármore ofuscantemente brilhante do hotel de luxo. No momento em que a PJ o arrastou dos elevadores, um tsunami de flashes de câmaras explodiu-lhe na cara. O homem que ainda ontem se banhava na glória de ser o noivo mais sortudo de Lisboa estava agora a fazer o passeio da vergonha num fraque sujo de urina. Duarte, olhe para cá. É verdade que burlou várias mulheres em milhões de euros. O casamento foi uma conspiração premeditada com a sua amante. Quer comentar o facto de a família Vasconcelos o ter deserdado formalmente. Bombardeado pela imprensa implacável, o Duarte debateu-se e tentou esconder o rosto, praticamente rastejando no chão de mármore. Mas não havia onde se esconder. Larga-me. Sou uma vítima. Ele obrigou-me a fazer isto, gemia a Bia. Ao seu lado, o cabelo um ninho de ratos, a maquilhagem cara a escorrer pelo rosto em manchas negras. A sua expressão grotesca e desesperada estava a ser transmitida na televisão nacional.
Observei o espetáculo da varanda de vidro do mezanino no segundo andar. A meu lado estavam a Valentina e várias outras mulheres cujas vidas ele tinha tentado arruinar. Olhem, esta é a verdadeira face do monstro de que tinham medo, disse-lhes baixinho. Ele parece tão pequeno e patético, sussurrou uma das mulheres, a voz a tremer. Como é que eu pude alguma vez acreditar num homem assim? Concha, obrigada. Podemos finalmente voltar a respirar, disse a Valentina. Não havia lágrimas de dor nos olhos delas, apenas lágrimas de profunda purificação e alívio. Lá embaixo, no átrio, o caos atingia uma intensidade febril. Os agentes empurravam o Duarte à força para as traseiras de um carro de patrulha, descaracterizado da judiciária. Mas mesmo antes de entrar, ele parou, olhou freneticamente à sua volta, os olhos a varrerem o mezanino até se fixarem em Mim. Se Concha! Gritou ele a plenos pulmões, rasgando as cordas vocais. Eu estava errado. Perdoa-me. És a minha única esperança. Diz a estes repórteres para recuarem. Fala com os polícias. Tu tens o poder. És a minha mulher. Todo o átrio, a imprensa, os hóspedes, o pessoal do hotel ficaram num silêncio mortal, com todos os olhos a voltarem-se para cima. O Duarte acreditava, genuinamente, que se conseguisse apenas provocar uma nesga de piedade em mim, poderia sobreviver. Apoiei as mãos na grade de vidro. Não precisava de um microfone. A minha voz rasgou o átrio cavernoso, clara, ressoante e absoluta. Duarte, vou deixar-te com um último pensamento. Sim, vais ajudar-me, nem num milhão de vidas. O rosto do Duarte estilhaçou-se. Desde o primeiro dia em que te aproximaste de mim, as tuas mentiras deram-me náuseas físicas. Cada vez que tocavas no meu cabelo, cada vez que sussurravas falsas promessas ao meu ouvido, eu só pensava numa e numa única coisa, como é, que eu destruo este homem da forma mais impiedosa legalmente possível. Olhei de cima para ele, como uma deusa a olhar para um inseto. Chamaste-me ameixa seca e ressequida. Diz-me, qual é a sensação de arder até virar cinza no fogo que tu próprio acendeste, Duarte? Na nossa noite de núpcias, quando me abandonaste pela Bia, eu não chorei. Eu agradeci-te do fundo do meu coração. Por causa da tua arrogância, consegui puxar o gatilho que te mandou para o inferno, sem um único pingo de culpa. Adeus, Duarte. Amanhã, o teu nome ficará na história como a maior vergonha que alguma vez caminhou nas ruas desta cidade. Com um rosto completamente desprovido de alma, o Duarte desabou. Os detetives atiraram-no para a jaula escura do carro-patrulha. A Bia foi atirada para o carro atrás dele. As sirenes uivaram, as luzes piscaram, e o comboio que transportava os dois criminosos saiu lentamente do pátio do hotel, a caminho do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, PJ. Nesse exato momento, todo o átrio do hotel irrompeu num aplauso ensurdecedor. Foi uma ovação de pé por uma justiça absoluta e triunfante. Banhada nos aplausos, afastei-me silenciosamente da varanda. Tinha conseguido, tinha protegido o Império Souza e Melo. Tinha vingado as suas vítimas. Mais importante ainda, tinha defendido a minha própria dignidade. Mas quando voltei à silenciosa suíte presidencial, a última peça do puzzle esperava por mim. Peguei no envelope da mesa de mármore. O remetente era a verdadeira mãe do Duarte, Leonor Vasconcelos, a mulher que o acabara de deserdar publicamente. Eu esperava um pedido formal de desculpas, mas quando quebrei o selo de cera e li a primeira linha, os meus olhos arregalaram-se de choque. Não pode ser. Então era isto que se estava a passar na realidade. A carta revelava a trágica história oculta de uma família de dinheiro antigo que tinha acidentalmente criado um sociopata.
e uma promessa com décadas feita à minha própria família sobre a qual eu não sabia nada. E no final, uma proposta que eu nunca poderia ter antecipado. Salvador, Ricardo, tem de ler isto, disse, a voz a tremer, enquanto entregava a carta ao meu meio-irmão e ao meu ex-sogro. A tempestade tinha passado, deixando um silêncio ressoante na suíte. O sol da Prodo, manhã, branqueava o quarto numa luz puramente branca, lavando a sujidade da vingança de ontem. Sentei-me no sofá, a reler a carta da Leonor. Detalhava uma tragédia da qual o Duarte era totalmente ignorante e a desesperada expiação de uma mãe. Constança, antes de mais, por favor, aceita as minhas mais profundas desculpas e a minha eterna gratidão. Obrigada por ter exposto fim ao seu caminho de destruição. Aquele rapaz era o símbolo do meu maior fracasso. O próprio pai do Ricardo, o avô do Duarte, foi em tempos um monstro que abusava e explorava mulheres. Eu vi que o Duarte tinha herdado esse sangue podre, mas cegada pelo amor tolo de mãe, não consegui pará-lo a tempo. A minha fraqueza alimentou um predador. Mais abaixo, a carta revelava uma verdade de cair o queixo. Na realidade, a tua falecida mãe e eu fomos as melhores amigas na nossa juventude, muito antes de o Império Souza e Melo existir. No leito de morte, ela disse-me, se a minha filha alguma vez perder o rumo ou cair nas mãos de um homem perigoso, por favor, ajuda-a a encontrar a força para se levantar de novo. Quando surgiu a perspectiva deste casamento, eu já sabia perfeitamente o que o Duarte era. Foi por isso que o Ricardo e eu conspiramos nas sombras. Deixamos as migalhas de pão para que os teus detetives privados encontrassem a pior das provas, permitindo que atuasses como seu juiz, júri e carrasco. Superaste todas as minhas expectativas. Recuperaste a tua vida com um brilho ímpar. Constança, tu já não precisas do nome Souza e Melo, nem dos títulos dos Vasconcelos para te proteger. Ganhaste o direito de encontrar o teu próprio nascer do sol, sem depender da força de mais ninguém a não ser da tua própria. Ao terminar a carta, uma única lágrima soltou-se e rolou-me pela bochecha. Não, era uma lágrima de dor, nem de triunfo vingativo. Era uma lágrima nascida da esmagadora percepção do amor protetor da minha falecida mãe e da guarda silenciosa e feroz da Leonor, que tinha sacrificado o seu próprio filho para me salvar. Concha, posso entrar? Uma batida suave precedeu a entrada de Ricardo Sênior no quarto. O titã aterrador e irado de ontem tinha desaparecido. Parecia apenas um pai cansado e aliviado. Pai. Quero dizer, Ricardo. Não. Ricardo está ótimo. Já não estamos ligados por laços familiares. A PJ e o Ministério Público estão a lidar com o Duarte. Ele nunca, jamais lançará uma sombra sobre a tua vida, e eu quero que aceites isto. Ricardo Sênior entregou-me um dossiê de couro, reconhecido no notário. Isto é a restituição financeira pelos bens que o Duarte tentou defraudar, mais os danos morais. Mas mais importante ainda, vou demitir-me da Fundação Filantrópica Vasconcelos. Quero transferir o controlo executivo da fundação para ti. Uma mulher com o teu intelecto, a tua implacabilidade e o teu sentido de justiça é exatamente o tipo de líder que deve guiar a próxima geração de mulheres. Ricardo, isso é uma honra demasiado grande para mim. Não, não é. Ontem rasgaste o teu próprio caminho através do inferno e arrastaste-te para a luz. Esse tipo de resiliência não tem preço, Concha. Ele sorriu calorosamente. Não, Constança Souza e Melo. A tua verdadeira vida começa agora. Ricardo Sênior deu-me uma pancadinha gentil no ombro e saiu do quarto em silêncio. Um ano mais tarde, trabalho como consultora independente num belo escritório banhado de sol com vista para as ondas que quebram no guincho, em Cascais. Demiti-me da minha
posição executiva no Grupo Souza e Melo, escolhendo um caminho onde pudesse usar as minhas competências de guerra corporativa para ajudar mulheres que realmente precisavam. A Fundação Vasconcelos, que Ricardo Sênior me confiou, está a prosperar. Dedico a minha energia a financiar bolsas para jovens mulheres empreendedoras. Desde aquele dia em Lisboa, nunca mais ouvi os nomes Duarte ou Bia. Segundo os rumores nos meios legais, sobrecarregados de dívidas astronômicas e impagáveis e com condenações por fraude eletrônica agravada, ambos cumprem penas duras em estabelecimentos prisionais em lados opostos do país. Ouvi dizer que passam o pouco tempo de chamadas telefônicas, a que têm direito aos gritos e a insultarem-se através dos advogados. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Até esse clichê parece demasiado misericordioso para o destino deles, mas eu já nem sequer tenho energia de sobra para os odiar. Fora da minha janela, o azul sem fim do Oceano Atlântico estende-se até ao horizonte. O som rítmico das ondas traz uma paz absoluta. Dona Constança, podemos rever o seu itinerário para a tarde? Pergunta a minha nova assistente, perspicaz e enérgica, desde a porta. Sim, vamos a isso. Temos uma nova cliente a esperar. Pouso a minha caneca de cerâmica com café e levanto-me lentamente. Era uma vez uma vítima patética, abandonada por um marido parasita na noite de núpcias. Mas agora tudo é diferente. Não pertenço a ninguém, não dependo de ninguém. Mantenho-me firmemente assente nos meus próprios dois pés e dito exatamente como será o meu amanhã. Ao ver o meu reflexo no espelho do escritório, não vejo a ameixa seca de que o Duarte troçou outrora. Vejo um rosto que irradia poder e vitalidade. O rosto de uma mulher que caminhou por um furacão de categoria 5, plantou as suas raízes bem fundo na terra e está, finalmente, pronta para florescer nos seus próprios termos. Pego no meu blazer, olho em frente e abro a porta. Um mundo brilhante, ofuscantemente luminoso, está à minha espera. Naquela noite de núpcias, no momento em que ele passou por aquela porta, eu não perdi o marido.